Existem faróis que guiaram navios, e existem faróis que ninguém conseguiu explicar. Registros oficiais falam de luzes que nunca se apagaram, de homens que desapareceram sem deixar rastros, de diários interrompidos e de silêncios que permanecem até hoje. Este não é um conto de terror, são arquivos reais, locais reais e perguntas que nunca foram respondidas. Você está prestes a entrar em mais um dos arquivos marítimos que nunca foram explicados. O farol que continuou funcionando sem ninguém dentro da série Arquivos Marítimos Não Explicados. Episódio 1. Imagine navegar durante a madrugada em mar aberto, confiando apenas em um único ponto de luz para não morrer contra as rochas. Agora, imagine descobrir que essa luz está acesa, mas não existe ninguém lá dentro. Nenhum faroleiro, nenhuma tripulação, nenhum sinal de vida. Ainda assim, o farol continua funcionando perfeitamente. Este não é um conto de terror. Este é um caso real, baseado em registros oficiais, relatórios da Marinha e testemunhos que jamais receberam uma explicação definitiva. Hoje, você vai conhecer o arquivo do farol que operou sozinho. Durante séculos, faróis foram estruturas vitais para a navegação. Antes do GPS, antes do radar moderno, antes da comunicação por satélite, um farol era a única garantia entre um navio seguro e um naufrágio silencioso. Eles eram operados manualmente. Lâmpadas alimentadas por óleo de baleia, depois querosene e, finalmente, eletricidade primitiva. Engrenagens que precisavam ser ajustadas a cada 4 horas. Turnos rigorosos que não podiam atrasar nenhum minuto. Registros diários obrigatórios onde cada detalhe era anotado. Horário do acendimento, condições climáticas, navios avistados, manutenções realizadas. Um farol não podia funcionar sozinho. A tecnologia simplesmente não permitia. E se funcionasse, algo estava muito errado. O caso que você vai ouvir aconteceu em um farol, localizado em uma região costeira extremamente isolada, numa área conhecida pelos navegadores como Ponta dos Aflitos. O nome não era poético, era literal. Rochas negras e afiadas como lâminas emergiam do mar, em formações imprevisíveis. Correntes traiçoeiras mudavam de direção sem aviso. Nevoeiros densos podiam surgir em questão de minutos, transformando a visibilidade em zero absoluto. Não era um farol turístico. Não recebia visitantes. A estrutura de pedra tinha sido construída em 1862, após 3 naufrágios fatais no mesmo ponto em menos de um ano. Apenas 2 faroleiros se revezavam em turnos de 15 dias, vivendo praticamente em confinamento. O abastecimento chegava uma vez por mês, trazido por um barco da Marinha, que enfrentava 3 horas de navegação difícil desde o porto mais próximo. Os registros indicam que a rotina era rígida, meticulosa e silenciosa. Os 2 faroleiros daquele período eram homens experientes. Antônio Ferreira, 53 anos, estava no posto havia 12 anos. Seu companheiro de turno, Manuel Costa, 41 anos, trabalhava ali havia 7. Ambos eram conhecidos por sua disciplina e confiabilidade. Nunca houve uma única reclamação sobre o trabalho deles. Nunca um atraso, nunca uma falha. Até que algo parou de fazer sentido. No início, ninguém desconfiou de nada. Navios continuavam reportando a luz ativa. No horário correto, às 18 horas em ponto, com intensidade normal, sem falhas. O farol cumpria sua função. Mas algo chamou a atenção nos registros administrativos da capitania. Nenhum pedido de suprimentos havia sido feito naquele mês. Isso era estranho, porque os faroleiros sempre solicitavam itens específicos. Óleo para as lanternas auxiliares, querosene para o fogão, velas, fósforos, papel para os registros. Mais estranho ainda, nenhuma comunicação por rádio. Os faroleiros tinham ordem de fazer contato a cada 3 dias,
apenas para confirmar que estava tudo bem. Eram transmissões curtas, protocolares, mas nas últimas 2 semanas, silêncio total. E mesmo assim, o farol permanecia aceso todas as noites. A primeira tentativa de contato foi feita por rádio. Chamaram repetidamente durante 3 dias consecutivos. Nenhuma resposta. Enviaram um telegrama ao posto de controle costeiro mais próximo, pedindo que alguém verificasse visualmente o farol. A resposta veio no dia seguinte. Luz funcionando normalmente, nenhuma bandeira de emergência hasteada, nenhum sinal visível de problema. Mas o silêncio continuava. Uma equipe de inspeção foi finalmente enviada ao local. A missão era simples: verificar falha de comunicação, possivelmente substituir o equipamento de rádio, confirmar o bem-estar dos faroleiros. O barco partiu numa manhã de céu limpo, levando 4 homens. O inspetor naval Rodrigo Tavares, 2 marinheiros e um técnico em equipamentos de comunicação. Quando o barco se aproximou da costa, os tripulantes confirmaram visualmente que o farol estava funcionando. Era meio-dia, e embora a luz não estivesse acesa por causa da claridade do dia, o mecanismo giratório estava em movimento. Podiam ouvir o rangido metálico característico das engrenagens. Tudo parecia normal à distância, mas ao desembarcarem, algo imediatamente causou desconforto. A atmosfera estava pesada, segundo o relato do inspetor Tavares. Um silêncio que parecia errado. Nenhuma gaivota, nenhum som além do mar batendo nas rochas. A porta principal de ferro estava trancada por dentro. Bateram, gritaram os nomes dos faroleiros, nenhuma resposta. Nenhum sinal de arrombamento. As janelas estavam intactas. O barco dos faroleiros estava amarrado no pequeno pier, balançando suavemente. Forçaram a entrada quebrando o ferrolho e encontraram o farol vazio. O interior estava perturbadoramente normal. Não havia sinais de luta, nenhum objeto quebrado, nenhuma bagunça. As camas estavam arrumadas com cantos militares perfeitos. A cozinha estava limpa. Na mesa da sala principal, havia 2 canecas de metal, ainda com resquícios secos de café no fundo, como se os homens tivessem tomado café e simplesmente saído. Mas para onde? Os diários de bordo estavam sobre a escrivaninha, abertos na página do dia 17. A última anotação tinha sido feita por Antônio Ferreira. A letra era firme e clara, como sempre. Descrevia o acendimento do farol às 18 horas, registrava a passagem de um cargueiro às 21 horas, anotava a temperatura e a direção do vento. Tudo protocolar. Mas a última frase parava abruptamente. Verificação das 23 horas concluída. Manuel relatou que ouviu novamente o som vindo de... E ali terminava, no meio da palavra "de", como se alguém tivesse se levantado no meio da escrita e nunca mais voltado. O inspetor Tavares registrou cada detalhe em seu relatório. O mais perturbador estava na sala da lanterna, no topo da torre. O sistema de iluminação estava funcionando perfeitamente. A lâmpada estava acesa, mesmo sendo dia. O reservatório de combustível estava cheio, recém-abastecido. As engrenagens do mecanismo giratório tinham sido lubrificadas recentemente. Ele podia ver o brilho do óleo novo nas peças metálicas. Tecnicamente, aquilo não era possível. O sistema precisava de intervenção humana constante. A lâmpada daquele tipo consumia combustível rapidamente. Precisava ser reabastecida a cada 6 horas. O mecanismo de rotação precisava ser acionado manualmente a cada turno. Não havia automatização. Não havia forma daquele farol operar sozinho por mais de algumas horas. E, no entanto, os registros de navegação confirmavam. O farol estava aceso e funcionando havia pelo menos 15 dias. Quem estava mantendo aquele farol aceso? A investigação tentou reconstruir os últimos dias dos faroleiros. Examinaram cada canto da estrutura. Não havia sinais de que tivessem saído voluntariamente. Todas as roupas pessoais estavam ali.
os casacos impermeáveis pendurados nos ganchos, as botas organizadas ao lado das camas. O dinheiro do pagamento mensal ainda estava guardado numa caixa de metal trancada, intocado. O barco deles estava amarrado e em perfeitas condições. Impossível que tivessem tentado sair nadando. As correntes matariam qualquer pessoa em minutos. Não havia outro barco por quilômetros. Não havia como sair daquela rocha isolada sem o barco. As autoridades tentaram explicações racionais. Falha administrativa. Talvez os homens tivessem sido evacuados por alguma razão e o registro se perdeu. Mas não havia ordem de evacuação. Nenhum barco havia sido enviado. Erro nos registros de navegação. Talvez o farol não estivesse realmente funcionando e os navios estivessem reportando memória de posição. Mas capitães experientes confirmaram sob juramento, viram a luz, navegaram por ela, estavam certos. A teoria de funcionamento residual do sistema também não se sustentava. O combustível teria acabado em horas. As engrenagens teriam travado sem lubrificação. Os ajustes finos do foco da luz não poderiam ocorrer sozinhos. Um relatório interno, classificado na época e só descoberto décadas depois, menciona algo incomum. O técnico que examinou os mecanismos anotou que as ferramentas na sala da lanterna apresentavam sinais de uso recente. A chave de ajuste das engrenagens tinha óleo fresco. O pano de limpeza estava úmido, como se alguém tivesse trabalhado ali naquela manhã. Mas não havia ninguém. A equipe de inspeção tinha sido a primeira a entrar no farol em semanas. Pescadores da região relataram algo ainda mais inquietante quando foram interrogados informalmente. 3 homens diferentes que não se conheciam descreveram ter visto uma silhueta na plataforma externa do farol durante a noite. Uma figura escura contra a luz. Mas quando olhavam novamente, não havia nada. Um velho pescador chamado Jorge Mendes disse algo que nunca entrou no relatório oficial, mas que foi registrado nas anotações pessoais do inspetor Tavares. Ele jurava ter ouvido o sino do farol tocando numa madrugada, 2 semanas antes da inspeção. O sino era usado apenas em caso de nevoeiro extremo, acionado manualmente pelos faroleiros. Mas naquela noite, o céu estava limpo, e o sino tocou por quase 1 hora. Outros diziam ouvir passos metálicos vindos de dentro do farol quando passavam perto da costa em seus barcos. O som inconfundível de botas subindo a escadaria de ferro em espiral. Mas sempre que alguém se aproximava para verificar, o som parava. Esses relatos nunca entraram nos documentos oficiais, mas circularam entre marinheiros por décadas, sussurrados em tavernas portuárias. Sem explicação satisfatória, a decisão foi tomada 3 meses depois. O farol foi desativado oficialmente. Alegaram que a estrutura precisava de reformas extensas. Os registros foram encerrados. O arquivo foi arquivado numa gaveta da capitania e nunca mais foi reaberto para investigação. Mas aqui está o detalhe final, o que torna este caso verdadeiramente perturbador. Mesmo após a desativação oficial, mesmo depois de removerem o combustível e desligarem os sistemas, pescadores afirmaram ver a luz se acender novamente em noites específicas, não de forma contínua, apenas em ocasiões isoladas, sempre em noites de tempestade, sempre quando havia navios próximos à costa, como se algo estivesse tentando continuar o trabalho. Em 1978, quase 60 anos depois do incidente, um pesquisador de história marítima chamado Fernando Cardoso conseguiu acesso aos arquivos selados. Ele encontrou uma carta nunca enviada, escrita por Manuel Costa 3 dias antes do desaparecimento. A carta estava endereçada à sua irmã. Nela, Manuel mencionava brevemente que Antônio estava nervoso, que algo estava incomodando seu parceiro de turno, mas não entrava em detalhes. A carta terminava com uma frase estranha. Às vezes acho que não estamos sozinhos aqui, mas isso deve ser apenas o isolamento falando.
Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Antônio Ferreira e Manuel Costa. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum pedido de socorro registrado, nenhuma evidência de acidente, crime ou saída voluntária. O farol não deveria ter funcionado sozinho, mas funcionou, e isso levanta uma pergunta que permanece sem resposta. Se aquela luz continuou acesa durante semanas, se os mecanismos foram mantidos e lubrificados, se alguém ou algo garantiu que navios não morressem nas rochas da Ponta dos Aflitos, quem exatamente estava lá dentro? Este foi apenas o primeiro dos arquivos marítimos que nunca foram explicados. Se essa história te inquietou, deixe seu like. Comente se você acredita que existe uma explicação racional ou algo além. E diga pra gente, de onde você está assistindo agora? O próximo caso envolve um faroleiro que se recusava a dormir. Seus últimos registros escritos descrevem algo que ele ouvia todas as noites. Algo que vinha de cima da torre, de um lugar onde ninguém poderia estar. O mar guarda muitas respostas, mas algumas parecem não querer ser encontradas.